Graça e paz, amados irmãos e irmãs, daqui e de lá, né? Quem está nos assistindo em casa. Gostaria de convidar vocês nessa noite para nós meditarmos em um texto da palavra do Senhor, que se encontra na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, a partir do versículo 4. Efésios, capítulo 2, a partir do versículo 4. O ano que vem, amados irmãos e irmãs, a nossa igreja estará tendo como tema mote discípulos e discípulas nos caminhos da missão anunciam as boas novas da graça. E eu acredito que num ano, não sei se ainda pós-pandemia, mas após o primeiro contato da gente com esse contexto de pandemia, certamente vai ser um ano em que a graça de Deus, de fato, precisará ser anunciada mais do que nunca, porque a graça santifica, a graça cura, a graça renova a esperança. A graça é o grande conteúdo, inclusive, de toda a experiência metodista, né? Uma palavra-chave na nossa teologia, no nosso modo de ser igreja, é a palavra graça. E em Efésios, o apóstolo Paulo está discorrendo sobre um estado de vida antes do conhecimento de Deus e um estado de vida depois do conhecimento de Deus em Cristo Jesus. E no capítulo 2, a partir do versículo 4, ele diz: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne, e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão feita pelas mãos dos homens. Que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Amém. Amados irmãos e irmãs, eu brinco com as pessoas que eu não consigo viajar de um lugar para o outro sem viver uma aventura. Se eu não viver uma aventura, não sou eu, né? Há alguns dias atrás eu estive em Anápolis para visitar a pastora Gabriela e para termos um momento ali de pastoreio. Quando eu estava chegando já em Anápolis, o pneu do meu carro furou, né? E uma pessoa veio me socorrer. E das vantagens de ser mulher, cada vez que acontece um caso, os homens já tudo têm a necessidade de virar o herói. Então, para aquele monte de homem, você pode escolher quem vai te ajudar, né? No processo de salvamento, né? E a gente aproveita essa oportunidade, porque para que sujaremos as nossas unhas se os homens já se ofereceram para fazer o serviço, não é verdade? Então, a gente aproveita essa oportunidade. E depois, a gente escreve alguma coisa, que é o que eu faço quando acontece alguma coisa comigo, né? E aí eu escrevi um texto contando essa experiência, porque o Samuel parou para me ajudar. Mas hoje, a minha história foi um pouquinho pior. E eu tinha preparado algumas coisas para trazer aqui aos irmãos, mas Deus, Ele falou tanto comigo na estrada vindo para cá hoje, que não tem jeito, eu tenho que voltar ao tema da graça. E eu tenho que compartilhar essa experiência. E à luz dessa experiência de hoje, eu quero trazer uma palavra à Igreja do Senhor aqui em Campinas. Uma palavra que é muito necessária. É uma palavra que é muito, muito necessária mesmo para nós, que somos chamados e chamadas pelo Senhor para anunciar as boas novas da graça. Porque às vezes a gente está anunciando, amados irmãos e irmãs, um negócio que a gente não entendeu direito. A gente está anunciando uma coisa que a gente tomou por certa.
E às vezes a gente precisa ser lembrado de algumas coisas. O meu marido ficou fazendo um serviço hoje. E por causa desse serviço que ele ficou fazendo, eu disse para ele assim: eu vou no seu carro e você fica no meu. Mas o carro da sede, amados irmãos e irmãs, ele tem um tagzinho nele, que é para a gente passar na cobrança automática do pedágio. E eu já estou com 4 anos quase desse tag no meu carro, de maneira que eu saio sem pensar, né? E eu tenho que passar no pedágio, já está tudo certo ali para passar no pedágio, né? E ele falou comigo: você não está acostumada a andar com o meu carro, então você para lá, abastece ele, calibra o pneu. E quando eu estava saindo, ele fez comigo igual criança pequena: quanto mesmo que é para calibrar no pneu? Eu disse: é para calibrar 32 libras. Eu já decorei, né? E aí eu pensei na gasolina, porque o meu carro é diesel, né? Pensei, eu tenho que parar no lugar da gasolina. Eu tenho que colocar o ar no pneu. Mas eu sou uma pessoa, amados irmãos e irmãs, muito abençoada pelo Senhor, que sempre tem algum dinheiro do banco, mas nunca tem nenhum na carteira. E eu vim. E quando eu estava chegando, amados irmãos e irmãs, na placa do pedágio, eu me encaminhei para aquela via da cobrança automática, eu lembrei que eu não podia passar, porque eu não tinha o tag. E se fosse para piorar mais ainda a minha situação, eu também não tinha o dinheiro. E já não tinha como voltar, porque eu já estava na fila. E eu disse: é hoje, né? E aí eu entrei atrás dos carros já pensando: o que eu vou falar para a moça? Que solução tem? Eu abri a minha carteira. Amados irmãos e irmãs, não tinha R$1 dentro daquela carteira, né? E não tinha mais como voltar. E quando eu abri o vidro, eu já abri com aquela cara de pecador arrependido. E eu falei: moça, eu sempre ando com aquele negocinho aqui no carro. E eu vim sem dinheiro. Eu tenho um cartão aqui. Ela disse: cartão não adianta. Eu disse: mas eu tenho outro cartão aqui. Ela disse: esse cartão também não adianta. Como é que eu faço, moça? Ela disse: você vai ter que voltar. Eu disse: tudo bem, eu volto. Abre aí para mim que eu faço a curva. Ela disse: não, você tem que dar marcha ré. E eu olhei para trás, gente. E a fila estava imensa. E eu disse: eu vou perturbar todo mundo, moça. Imagina esse povo todo dando ré. O risco de causar um acidente aqui nesse pedágio, porque eu não tenho dinheiro para pagar. E aí ela disse assim: você pode pedir emprestado para alguém. E eu pensei: o problema não é pedir emprestado para alguém, porque numa situação de pedágio você não pede dinheiro emprestado, você tem que falar: você pode me dar o dinheiro? Porque como é que eu vou pagar essa pessoa depois se eu não sei nem quem é? Mas eu pensei: eu vou descer do carro. Na hora que eu descer do carro, essa galera toda vai buzinar aqui atrás impaciente, porque eu já estou um tempão aqui nesse pedágio. O que eu vou fazer? E eu fui suando frio, a cara foi ficando vermelha. E aí a moça mandou o povo voltar. E começou a fazer o gesto para o pessoal dar ré. E alguém perguntou: o que está acontecendo? E alguém disse: a mulher esqueceu o dinheiro. E aí uma pessoa lá atrás disse: pode abrir para ela que eu pago. E aí a moça veio até mim e falou comigo assim: tá em paz, porque alguém já pagou a sua passagem. E abriu para mim. Eu fui embora, chorando de vergonha. Meu Deus do céu. Eu tenho o dinheiro, eu tenho o recurso, mas nesse exato momento, tudo que eu tenho não vale nada. E eu fiquei envergonhada e eu pensei: meu Deus, alguém pagou para mim, gente, é R$5, R$2. Vocês têm uma ideia da minha desatenção? Eu não sei nem quanto que é o pedágio, gente. E aí eu vim naquela angústia, e agora, meu Deus, que vergonha. E eu comecei a pensar: essa foi a maior vergonha que eu já passei na minha vida. Eu nunca passei uma vergonha dessa. E nem é uma vergonha tão grande, porque a única pessoa que viu a minha cara foi a moça do pedágio. E vai ser muito azar nessa vida se eu voltar e a mesma moça do pedágio estiver lá. E ela olhar para mim e falar: você é aquela do outro dia que esqueceu R$2, né? Aí sim vai ser a maior vergonha da minha vida. Hoje ainda não é. E eu vim andando pela estrada. E na mesma hora que eu vinha pensando tudo isso, o Espírito de Deus falou comigo assim: você já pagou muita coisa para muita gente. E quando você pagou isso, porque semana passada mesmo, eu estava na fila do mercado e tinha um moço. Eu
não sei se era venezuelano, se era boliviano, mas era alguém da América Latina, por causa do tipo físico, que é bem característico dos nossos irmãos latinos. E ele passou a compra dele, uma compra humilde, eu com meu carrinho cheio de coisa. E ele passando a compra dele, e ele deixou um saco de arroz para trás, porque o dinheiro dele não deu para pagar o saco de arroz. E eu olhei aquilo e eu falei, como que alguém pode ir embora sem um saco de arroz? 4, 5 coisas dentro do carrinho. E eu disse para a moça, passa o arroz dele primeiro e depois você passa a minha compra, porque eu vou pagar o arroz dele. E aquele moço olhou para mim do jeito que eu olhei para a mulher hoje, lá no pedágio. Como alguém que não tem condições e que está recebendo alguma coisa de outra pessoa. E eu já ofertei na vida de tanta gente, mas hoje eu senti o que é precisar. Depois de muitos anos na minha vida, porque eu já precisei muito, mas eu tinha esquecido o que era precisar. E Deus quebrantou o meu coração. Porque às vezes eu oferto na vida das outras pessoas sem levar em consideração como elas estão se sentindo recebendo aquilo que eu estou dando. E como que é, amados irmãos e irmãs, uma situação em que a gente não tem nada que a gente possa fazer e que o recurso que a gente tem não resolve nada e a gente depende de alguém. A gente depende que outra pessoa venha e traga aquilo que ela tem para oferecer, porque nós mesmos não temos. E eu me coloquei no lugar daquele moço e eu disse, meu Deus, o que é depender? O que é não ter? O que é que aquilo que eu tenho não vale nada? Eu tenho muito mais do que R$5 hoje na minha conta do banco, glória a Deus, mas eu precisava de R$5 na minha carteira e eu não tinha. Eu não tinha. E o Senhor disse para mim, preste atenção nas coisas que foram ditas hoje para você. Há uma necessidade de reconhecimento de dependência. A igreja do Senhor não pode anunciar a graça sendo arrogante. Porque essa igreja diz, eu tenho o Espírito. Essa igreja diz, eu tenho a revelação. Essa igreja diz, eu sei a Bíblia. Essa igreja diz, eu sou mais santa. Aquela pessoa que está lá fora é mais pecadora do que eu. E essa é a igreja de Laodiceia, que tem tudo para o seu conforto e o seu bem-estar, mas não tem o poder de entender o que é estar perdido. E porque ela não entende o que é estar perdido, ela não tem urgência em buscar o perdido, porque ela já esqueceu o que é necessitar. Ela esqueceu. E ela tem que ser lembrada. E é o que Deus diz para a igreja de Laodiceia. Eu recomendo que você compre de mim o que o seu dinheiro não pode pagar. Eu recomendo que você encontre em mim aquilo que você não pode fazer de você mesmo. Eu recomendo que você redescubra quem você é e reconheça a sua necessidade. Porque isso que você tem não serve para nada diante da situação em que você está. Porque há coisas, amados irmãos e irmãs, que não tem credicar para elas, não é? Há coisas que não tem credicar para elas. E enquanto eu pensava nessas coisas, vindo pelo caminho, o meu coração mudou de vergonha para gratidão. Porque eu me lembrei das palavras que aquela moça disse para mim. Pode ir em paz, porque alguém pagou a sua passagem. Pedágio é uma passagem, um lugar para outro, em que a gente atravessa e deixa algum recurso financeiro. Alguém precisa pagar aquele valor, porque ninguém podia me liberar sem que o pagamento fosse feito. Há um estado de morte para um estado de vida, e não é possível passar de um estado a outro sem que alguém faça o pagamento. Vocês estavam mortos nos seus delitos e pecados. Vocês estavam em uma condição de não poder fazer nada por vocês mesmos. Mas o preço da graça foi pago. E é por causa da graça que vocês foram salvos.
Isso não vem de vocês, é um dom de Deus. Não vem daquilo que vocês fazem, não vem da conta que vocês têm no banco, porque agora não adianta o crédito, é preciso dinheiro vivo. E alguém está pronto para pagar o preço. Hoje, alguém pagou o preço para que eu pudesse chegar aqui. É claro que depois que a gente descobre que existe uma necessidade em nós, nós temos que fazer alguma coisa. E como havia mais um pedágio entre Anápolis e Goiânia, eu não posso ser besta, eu desvio do caminho, vou no banco tirar o dinheiro, porque eu tenho que chegar. Mas aquilo me mostrou, amados irmãos e irmãs, que a gente é muito pretensioso. E imagine o que é uma pessoa ficar humilhada por pouco menos de 10 reais. Queria que ninguém passasse o que eu passei. É muito mico. Mas às vezes, amados irmãos e irmãs, a gente só aprende quando a gente passa por uma situação dessa. E houve uma lição na minha vida hoje. Uma lição de urgência. Uma lição de urgência. Há muitas pessoas que precisam chegar até Jesus, amados irmãos e irmãs. E ninguém está pagando o preço por elas. Ninguém está mostrando para elas que existe saída. Elas estão desesperadamente tentando usar os recursos que elas têm. Elas podem usar o cartão de crédito da religião. Elas podem usar o cheque especial da autossatisfação. Elas podem tentar compensar de muitas maneiras as coisas na vida. Mas tem coisa que só pode ser paga pelo sangue de Jesus. E a igreja do Senhor, ela tem que aprender a se doar para as outras pessoas. Mas ela não pode se doar como alguém que tem muito e é fácil para mim. O que é na minha conta bancária hoje? 15 reais, 20 reais num pacote de arroz. O que é isso na minha vida hoje? Não é nada. Para que eu entenda o preço do pacote de arroz de verdade, eu tenho que estar no lugar daquela pessoa que não consegue pagar um pacote de arroz. Porque o valor do pacote de arroz, quem sabe, é aquele homem para quem eu comprei. Do mesmo jeito que hoje eu descobri o quanto 2 reais, 5 reais, 10 reais vale, quando você precisa disso e não tem. O preço, amados irmãos e irmãs, não é o que custa, é quanto vale para quem está recebendo. Porque às vezes para quem está pagando não custa muito. Há pessoas nesse mundo que R$1 milhão não custa nada para elas. E há pessoas nesse mundo que R$1 vale tudo. Há pessoas nesse mundo que tem muito dinheiro, mas não podem comer uma comida que uma pessoa pobre lá na favela tem mais saúde para comer hoje. A diferença entre valor e custo. E eu descobri isso hoje, amados irmãos e irmãs. Ouvindo o Senhor dizer para mim que não é só no pedágio, mas é na minha vida. Eu posso ir em paz porque alguém pagou para que eu pudesse seguir. E eu preciso anunciar essa palavra da salvação para o mundo hoje. Porque tem gente que pensa que está preso nessa passagem, está preso nesse pedágio e não consegue mudar de vida. Alguém tem que dizer para essas pessoas, você pode seguir adiante, porque o preço foi pago, você pode passar. A entrada do céu está liberada para quem aceita que Jesus pagou o preço. E esse é o valor, amados irmãos e irmãs, que eu aprendi hoje do arrependimento. Porque é preciso um estado de total abandono para entender a nossa necessidade de Jesus. Não tem nada que eu possa fazer agora para passar essa catraca que está aqui diante de mim, para passar essa barreira que está aqui diante de mim. Não tem nada que eu possa fazer. Eu tenho muito mais do que isso lá no banco, mas aqui e agora, quando eu preciso, não tem. E eu tenho muitos valores e títulos e coisas desse mundo que eu poderia apresentar diante do Senhor. Coisas que são valiosas, coisas que são preciosas, coisas que são até boas. Mas não é delas que eu preciso para ser salvo. A única coisa que eu preciso para ser salvo, só Jesus tem para me dar. E eu preciso reconhecer isso. Porque se eu não reconhecer isso de verdade todo dia, e se eu não saber o quanto custou, eu não vou dar valor à vida que está perdida.
E a igreja do Senhor precisa aprender a dar valor às vidas que estão perdidas. Nós estamos indo, amados irmãos e irmãs, a passos largos, para chegar a mais, talvez, de 200 mil pessoas mortas por esse Covid no nosso país. E a gente nunca imaginou que a coisa ia ser desse jeito. Quantas dessas pessoas, desses 200 mil, morreram sem ouvir falar de Jesus? Quantos? Porque a gente está passeando para toda parte, porque a gente vai em todos os lugares, mas a gente não vem à casa do Senhor. E a gente não se consagra aqui, não está despertado para ouvir. Ou às vezes esse é o nosso lugar de conforto e nós fomos sacudidos daqui. E o Senhor também está dizendo para nós hoje que não basta mais ir à igreja se eu não for à igreja. E se a igreja não for aos lugares onde as pessoas estão. Nós estamos, amados irmãos e irmãs, num momento de pedágio. A igreja do Senhor está num momento de pedágio. E ela precisa receber de Deus o que o mundo precisa. Porque tudo que nós temos não serve mais, amados irmãos e irmãs. Nesse mundo que está aí diante da gente. Nós temos que reinventar a nossa pregação. Nós temos que reinventar o nosso culto. Nós temos que lidar com coisas que a gente não lidava antes. Nós temos que dialogar com pessoas que não estão aqui, que nossos olhos não podem ver, mas que estão nos ouvindo do lado de lá e percebendo tudo que nós temos falado e buscando relevância. Não é mais qualquer coisa e qualquer tipo de vida que vai convencer alguém de que Jesus é real. Só a experiência da graça de Deus vai fazer essa transformação acontecer. E quando a gente se depara com a graça, do jeito que a graça é, tão generosa, tão grandiosa, tão, amados irmãos e irmãs, gratuita, porque ninguém tinha obrigação de pagar para mim hoje. Ninguém tinha obrigação de fazer isso. Alguém fez porque quis. Como Deus nos salva, porque Ele quer salvar. Porque não há obrigação do Senhor em nos salvar. Porque nós pecamos por nós mesmos e nos afastamos dEle por nós mesmos. Mas o amor com que Ele nos amou é grande. A misericórdia com que Ele se compadece de nós é imensurável. Não dá para medir. E por causa desse grande amor com que Ele nos amou, estando nós mortos nos nossos pecados, na nossa autossuficiência, Ele nos resgatou. Porque é isso, amados irmãos e irmãs, Deus pagou o pedágio. Em Cristo Jesus, Deus pagou o pedágio. E uma vez que isso está pago, agora nós, que fomos amados com tão grande amor, recebemos vida. E podemos chegar aonde estávamos destinados a chegar. E podemos fazer o que era esperado de nós fazermos. E podemos dormir mais uma noite e voltar para nossa casa amanhã. Porque alguém pagou o preço para que eu pudesse estar aqui hoje. E essa é a experiência da humilhação que eu precisava sentir nesses dias. A experiência da dependência. A experiência do desamparo. A experiência de estar perdido sem saber o que fazer da vida. Essa é a mesma experiência que muita gente está vivendo no mundo nesse exato momento. Como eu vou pagar as minhas contas? Será que eu vou sair desse hospital? Será que eu vou ter um emprego? Será que eu vou conseguir manter a minha casa? Será que eu vou conseguir manter a esperança? Será que eu vou conseguir estar viva amanhã com essa ansiedade, com essa angústia, com essa depressão? Será que eu vou conseguir sair desse lugar que a minha vida parece ter estancado nesses dias? E a palavra que a gente precisa ministrar é: você pode seguir adiante, porque alguém pagou para você. Vá em paz, porque alguém pagou para você. Eu estava quase me sentindo aquela mulher que estava todo mundo com as pedras na mão e Jesus falou: vai, não peques mais, minha filha, bota um dinheiro nessa carteira, tem misericórdia. E é assim, amados irmãos e irmãs, com essa experiência
E eu vim para cá hoje para falar com vocês. Nós fomos muito preservados nesse tempo. Muitos de nós. Mas muitos de nós estamos sofrendo muito nesse tempo de pandemia. E a igreja do Senhor, às vezes tem sido arrogante, às vezes tem sido petulante. Há uns dias atrás, eu vi uma mensagem na internet, mais ou menos assim. Se nós estamos sendo protegidos e se não ficamos doentes nesses dias, é porque Deus encontrou em nós algum valor. Não. Se nós não fomos afetados, é porque Deus é misericordioso. Mas isso também não significa que quem ficou doente é porque não foi alvo da misericórdia de Deus. Porque às vezes é essa mensagem que nós estamos passando com o nosso crentez, de que quem está morrendo é porque não tem fé, de quem está morrendo é porque não é fiel. Muitos e muitas servas do Senhor tombaram nesses dias. Gente fiel, talvez mais do que eu, talvez mais do que você, foi ceifado. Porque a nossa vida é como a erva, e ela seca, e ela passa. Quem é preservado numa hora dessa tem que se levantar em humildade e passar a servir. E passar a se entregar. Porque tem alguém pagando a passagem e liberando o caminho tanto para os que sobrevivem quanto para aqueles que morrem. Porque quer morramos, quer vivamos, diz o apóstolo Paulo, nós somos do Senhor. Mas a igreja do Senhor tem que entender qual é a sua missão e o seu papel nesse tempo. Porque Deus fez isso para mostrar a suprema riqueza da sua graça e a sua bondade. Porque Deus fez isso porque Ele nos preparou para as boas coisas. Ele nos preparou para andarmos nessas coisas boas. Ele nos preparou para que a nossa vida fosse melhor do que essa vida que nós estamos vivendo até hoje. Portanto, nunca se esqueça de onde Deus tirou você. E quando houver abundância de recursos e quando houver prosperidade na sua vida, não se esqueça de onde você saiu. Porque lá de onde você saiu ainda tem alguém precisando ser resgatado. Lá de onde você saiu, tem alguém precisando ouvir a palavra da salvação. Não se esqueça de onde você saiu, porque este lugar em que você está hoje, diante dessa vida, é temporário. E alguém é pobre hoje, pode ser rico amanhã. Alguém é rico amanhã e pode deixar de ser rico depois de amanhã. Tudo passa, tudo muda. Mas a palavra do Senhor, ela permanece para sempre. E a palavra do Senhor é: se você se entregar e se humilhar e reconhecer a sua incapacidade, eu vou fazer por você o que você não pode fazer sozinho. Você só vai chegar ao final dessa jornada se eu pagar a passagem para você. Portanto, reconheça que há coisas que você não pode fazer. E quando eu fizer por você, seja grato, seja grata. Essa é a palavra do Senhor que eu desejo compartilhar com vocês aqui nessa noite. E eu queria convidar você a ficar de pé comigo, você também que está em casa. E orarmos ao Senhor com gratidão. Porque a Páscoa lá no Antigo Testamento, que é a libertação do Egito, foi também uma passagem da escravidão para a libertação. Porque a ressurreição de Jesus Cristo, depois de ter morrido na cruz do Calvário, foi também uma passagem. Ambas as coisas são pedágio. São pedágio. Uma parada que a gente faz para ir de um lugar ao outro. Nós precisamos ser gratos ao Senhor pelas coisas que Ele já nos tem agraciado e tem pago para nós até aqui. A vida, a família, a casa, o emprego. Todas essas coisas são presentes. A salvação, a vida eterna, a comunidade de fé, a superação dos nossos problemas, presente. Porque Deus nos agraciou com aquilo que não podíamos fazer de nós mesmos. É presente de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Presente de Deus. Pai amado, Deus querido,
Eu quero, Senhor, colocar essa igreja diante de Ti, Senhor. E hoje, ó Pai, quando nós nos colocamos diante da Tua palavra e celebramos por ser o dia da Tua palavra, nós queremos ser, ó Deus eterno, não apenas admiradores e admiradoras dela, não apenas conhecedores e conhecedoras, mas queremos ser pessoas cujas vidas a palavra transformou. Pessoas cujas vidas a palavra mudou. Pessoas cujas vidas a palavra direcionou e capacitou e comissionou para ser anunciada. Senhor, nós estamos aqui com o espírito de gratidão, reconhecendo, ó Deus, que nada que nós temos pode pagar aquilo que a gente de fato necessita. E o Senhor sabe o que de fato nós necessitamos. Dinheiro nenhum no mundo pode pagar uma paz de espírito, Senhor. Dinheiro nenhum no mundo pode resgatar uma alma perdida no inferno, Senhor. Dinheiro nenhum no mundo pode salvar alguém no auge da sua enfermidade. Mas o Senhor pode. O Senhor tem nas tuas mãos o poder, ó Deus. E nós queremos clamar ao Senhor que nessa noite o teu Espírito Santo, poderoso e curador, visite o nosso país. Em cada hospital, em cada casa, em cada UTI, onde houver alguém enfermo de qualquer enfermidade, que seja uma noite de cura, Senhor, sobrenatural em nosso país. Nós abençoamos o nosso país. Nós declaramos uma unção de cura sobre o nosso país. Porque o que o governo não vai fazer, não pode fazer, não quer fazer, a graça do Senhor quer fazer. Porque aquilo, Senhor, que o homem e a mulher não quer fazer, não pode fazer, não consegue fazer, o Senhor quer fazer. E a tua vontade é soberana, a tua vontade é poderosa, a tua vontade é curadora e soberana. Então abençoa, Senhor, o nosso país. Abençoa, Senhor, a nossa igreja. Ó Senhor, os crentes adormecidos espiritualmente, aqueles autossuficientes, os que não entenderam o valor da graça, sacode, Senhor, traz vida, meu Deus, faz como os ossos secos, nos desperta. Esse é o tempo da colheita e não estamos prontos, Deus, tem misericórdia. Nessa noite, Senhor, que nós possamos sair daqui movidos, Pai, pela convicção de que somos miseráveis e pobres e o nosso recurso, Senhor, por maior que seja aos olhos desse mundo, não pode pagar o valor do teu sangue derramado de graça na cruz por nós voluntariamente. Nosso coração é grato, Senhor, e nós te agradecemos, Pai. Porque nós poderíamos ficar perdidos na miséria, na vergonha, na confusão. Nós poderíamos ter que voltar para trás de cabeça baixa, humilhados. Mas porque o Senhor pagou o preço, nós podemos erguer os olhos e seguir adiante com fé e chegar ao destino que o Senhor tem preparado para nós. Portanto, muito obrigada pela grande misericórdia com que o Senhor nos amou. Porque o Senhor teve pena de nós. Porque o Senhor teve dó de nós. Porque o Senhor nos amou. É essa a tua misericórdia. E é só ela que nos dá dignidade. Nunca mais, Senhor, nos deixe ajudar alguém sem entender o que essa ajuda significa para aquela pessoa. E nos ajuda, Senhor, a dignificar tudo que fizermos para alguém. Sabendo, ó Pai, que nós também um dia recebemos e só estamos fazendo hoje porque um dia precisamos e alguém pagou o preço para nós. E possamos também dizer para as pessoas: vá em paz, porque alguém pagou o preço por você. Assim seja, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém.